Começar a semana, como começar... Na verdade, a semana começa pra gente, não sei nem se começa, né? Ela continua. Porque como a gente trabalha 24 horas por dia aberto e todo dia tem um paciente chegando em emergência, então a gente não distingue muito bem esses dias sábado e domingo, né? Porque se tem uma emergência, a gente acaba voltando para fazer cirurgia ou fazer um atendimento de emergência, alguma coisa. Mas por fim, começar a semana focado em coisas boas, né? E acordar cedo e ficar na expectativa, porque nessa profissão todo dia chega uma coisa diferente, né? Então a gente tem que aproveitar esses dias em que a gente pode descansar e aproveitar também para estudar, né? Saber responder essas coisas novas que vão chegar. A gente recebeu agora o paciente Big em situação de emergência, né? É um cãozinho de porte pequeno, aproximadamente 5 anos de idade, que foi atacado por 2 cães grandes, né? De porte grande. Então ele veio numa situação, né, bem ruim, teve exposição ali, a gente conseguia ver o pulmão dele, né? Essas mordeduras ali em região torácica. Então veio com bastante sangramento, bastante dor, né? Encaminhamos ele direto para o raio-x, né? Onde a gente pôde perceber que ele tinha, né, um pneumotórax, tinha fratura de 4 costelas e além de, né, essas mordeduras pelo corpo inteiro dele, né? Então agora a gente vai encaminhar ele para uma cirurgia de emergência, né, para estar corrigindo esse pneumotórax, estar fechando esse tórax dele, né, e fazendo pressão negativa. Estou aqui no Hospital Veterinário de Florianópolis. Eu fui solicitado para vir até aqui pela minha colega, a doutora Isabela. Mais cedo ela atendeu um cachorrinho, ele foi atacado por outros cães, está com algumas lesões no tórax, houve uma perfuração devido à mordedura, provavelmente, e parece que houve algumas fraturas de costela também. Ela está realizando alguns exames prévios, ele vai precisar ser encaminhado para cirurgia mesmo. Ele está com bastante dificuldade de respirar. Nossa colega a doutora Laura está dando um suporte para ventilar. Normalmente quando esses animais têm uma lesão por perfuração, começa a entrar ar na cavidade torácica e o pulmão dele não consegue expandir de forma adequada. Então ele tem muita dificuldade em respirar, além do mais a dor devido às fraturas. Então nós vamos levá-lo para a cirurgia. Normalmente a gente faz uma ampliação dessa abertura para verificar se há mais lesões no parênquima pulmonar, que é a parede do pulmão, onde pode estar ocorrendo algum tipo de hemorragia, onde ele não consegue fazer uma expansão adequada. Então nós avaliamos este pulmão. Se estiver mais estável possível, a gente já faz a sutura, né, da parede e faz o fechamento dessa cavidade. Normalmente eu utilizo um dreno torácico no pós para que restabeleça de novo essa diferença de pressão, para que ele volte a respirar por conta própria. E aí o dreno nos auxilia, né, nessa restabilização de pressão negativa do tórax. Então esperamos que ocorra tudo bem nessa cirurgia, né? É um pouquinho complicado, mas a gente está numa equipe boa, então nós vamos fazer o melhor possível para ele, para restabelecer novamente a forma adequada desse animalzinho e ele ficar bem, ok? Muito bem, acabamos de realizar a cirurgia do paciente Big E. Ocorreu tudo bem no transoperatório. É uma cirurgia um pouco complexa, né, devido à dificuldade dele respirar, mas nós conseguimos manter a saturação de oxigênio dele dentro do adequado. Realmente ele tinha umas lesões na parede, na musculatura, uma das costelas com um certo desvio, assim, fora da posição anatômica. Mas o que nos tranquilizou foi realmente o pulmão. Eu avaliei os lobos pulmonares, não havia lacerações, não estava ocorrendo uma hemorragia pelo parênquima pulmonar
e ele está conseguindo expandir de forma adequada. O que dificultava a respiração dele é a entrada do ar externo, né? Como a gente comenta, tem uma diferença de pressão e a cirurgia serve justamente para restabelecer novamente essa pressão negativa e o animal começar a respirar de forma adequada, de forma fisiológica. Então, fiz a sutura da musculatura, posicionei uma dessas costelas que estavam um pouco alterado no posicionamento e fiz o fechamento dessa cavidade da subcutânea e da pele. Como eu havia comentado, eu utilizei um dreno torácico, né, para nos auxiliar agora a restabelecer de novo a pressão adequada, né? Ele vai precisar, durante o transoperatório, ser monitorado, a respiração, se ele está conseguindo respirar sozinho. Nos momentos que ele tem um pouco de dificuldade, pode ser que ainda tenha um ar residual, então o dreno torácico auxilia a fazer essa retirada de secreções residuais e a medicação pós-cirúrgica que a gente costuma passar para esses pacientes, pois eles têm muita dor nessa região, é muito inervada a região das costelas. Então agora ele no pós-cirúrgico vai ser assistido pelo colega plantonista e os nossos auxiliares e ele vai estar recebendo esses cuidados. Esperamos que ele tenha uma boa recuperação, né? Graças a Deus deu tudo certo, ele é um guerreirinho, né? Um cãozinho bem forte, tem um histórico aí já que os tutores passaram pra gente e esperamos que ele fique o melhor possível, o mais breve e tenha a sua vida normal como era antes. Hoje a gente vai estar dando a alta para o paciente Big. É um paciente que chegou em situação de risco, teve que passar por uma cirurgia de emergência, ficou uns bons dias aí com a gente na internação, né? Sofreu algumas complicações durante o tratamento, teve algumas infecções por conta de ser uma lesão por mordedura, né? Ainda mais em região de tórax, mas ele foi um guerreiro aí no tratamento, conseguiu contornar essas infecções, foi super colaborativo, né, na questão ali da realização dos curativos, apesar de toda a dor, né? Ele permitiu a gente fazer esses curativos, né? Tá manipulando ele. Então, assim, tudo correu bem para que hoje ele possa estar indo de alta para casa, né? Claro, vai continuar o tratamento em casa, vai continuar fazendo repouso, tomando algumas medicações e agora a gente espera aí que ele não tenha mais nenhum susto, né? Que ele melhore bem. Perder um amigo pet é um processo doloroso e requer cuidado e atenção. O crematório Pet Vaticano oferece desde o recolhimento e preparação de seu eterno amigo até uma estrutura exclusiva para homenagens. Possui também planos preventivos e atendimento de urgência em toda Santa Catarina. Conheça mais sobre nossos serviços. Ligue agora. Balneário Camboriú 47 3361 0400. São José 48 3242 3009. Hospital Veterinário Florianópolis. Qualidade e excelência em atendimento pet há mais de 9 anos. Um hospital completo, 24 horas por dia e 365 dias no ano. Estamos sempre aqui, prontos com uma equipe altamente qualificada e os mais modernos equipamentos para salvar seu pet. Nosso maior objetivo é salvar vidas. Agende uma consulta preventiva e garanta ainda mais saúde para o seu pet. Conte conosco, sempre. Hospital Veterinário Florianópolis, Rua João Cruz e Silva, 91, Bairro Estreito. Fone 48 3047 0195. WhatsApp 48 99161 0170. Flora é uma paciente felina que foi resgatada pelo DBEA, né, com queixa de não estar movimentando a parte posterior do corpo, né? Então ela foi resgatada, foi trazida para o hospital. Ela está bastante agressiva, né? Ela está muito assustada, possivelmente está com bastante dor também por causa da lesão.
E a gente precisou então fazer uma sedação dela para conseguir fazer a manipulação adequadamente, né? Conseguir fazer os procedimentos que precisa. Ela, além desse problema de andar, ela está com bastante lesão na parte perivulvar, ali na parte próximo da cauda, né? Que fez uma dermatite muito severa, né? Fez uma lesão de pele por causa de fezes, de urina. Então isso causou uma ulceração nesse local. A gente precisou limpar, né, fazer um curativo, né, fazer uma limpeza, tirar o pelo para fazer a limpeza agora dos dias subsequentes para poder tratar também, né, esse tipo de problema. Né. A gente coletou alguns exames de sangue, o exame de urina, né, muitos animais que têm problemas de coluna têm também alteração na continência ou na micção, né, na forma de urinar e de defecar. Então a gente já coletou amostras também para esse tipo de avaliação e também alguns exames de imagem, né, para a gente ter uma noção, raio-x da coluna, né, ultrassom abdominal, ver se os órgãos internos sofreram algum tipo de alteração, né, possivelmente foi algum trauma, alguma coisa nesse sentido, a gente vai avaliar melhor os exames. A Flora, uma gatinha que foi atendida pela doutora Marta, a gente fez o ultrassom abdominal dela agora há pouco. Ela tem algumas alterações importantes na questão locomotora dela, justamente por isso que a doutora Marta está fazendo o atendimento. A parte de ultrassom dela, né, não tinha alterações, todos os órgãos dela estavam, a imagem deles pelo menos estava tudo certo, não tinha alterações importantes. Agora aguardar a doutora Marta para ver quais são os próximos passos. Bom, a saúde geral, então nos exames, né, que a gente avaliou da paciente Flora, então exames de sangue, de urina, no geral estão estáveis, né? Ela não tem maiores lesões além do problema realmente na coluna, né? Ela tem um projétil, né, alojado na coluna vertebral, né, que é uma bala, um chumbinho, né, como popularmente o pessoal chama, e isso a gente vai precisar daí fazer com que ela passe por um procedimento cirúrgico, retirar esse projétil, né, para fazer uma descompressão da medula espinhal nessa região, depois ela vai continuar com o tratamento pós-operatório. Então, hoje a gente tem cirurgia de um paciente, né, que foi atendido no DIBEA e foi encaminhado para o hospital. É um gatinho que foi resgatado na rua, que está sem movimento das perninhas de trás, né? E aí o pessoal de lá fez raio-x e achou um projétil, né, de uma dessas linhas de chumbinho aí, que acabou se alojando na coluna do paciente, bem na porção da medula. E isso, enfim, é uma coisa que nem devia estar fazendo isso nos dias de hoje, né? Com toda a parte de educação e tudo mais. No final das contas, alvejar um gato, um outro animal sem necessidade, não tem explicação, né? Não tem sentido. Tem sentido. Não tem sentido uma coisa dessa. E é uma coisa que vai comprometer a vida do paciente, né, Matheus? Paciente que você não tem movimentação nas patas, você tem todas as complicações desse problema, cistites recorrentes, sim, assaduras, infecções, de né? pele, infecções de pele, infecções. Às vezes tem pacientes que até tem que amputar patas e rabo por causa disso. É um pecado, né? Porque é um paciente que vai ter, um filhote ainda, mas que vai ter um transcorrer da vida complicado. Além disso, tem que achar alguém que adote, né? Que é o mais difícil, né? Sim. Depende de serviço de enfermagem, né? Basicamente todos os dias, para urinar, para defecar, para fazer limpeza. Sim. É um pecado, né? Por fim, não tinha que estar hoje fazendo cirurgia num paciente que foi alvejado, porque
não tem justificativa, né? E é isso, né? Vamos fazer a cirurgia. O projeto acabou se alojando na medula do paciente também. Eu acho que não tinha tanta casuística, pelo menos eu não tinha tanta casuística disso, porque as linhas de pressão antigamente não tinham às vezes, tanta força, né? Também não sabe a distância, enfim, mas a gente tem que remover isso, porque ele vai receber um tratamento com células-tronco depois, né? Além disso, tem que aguardar, ver se ele consegue achar uma casa depois, alguém que adote, né? E que tenha disponibilidade de tempo, né? Para saber lidar com isso tudo. Né? É uma doação, né? Tem que se doar para isso. São poucas pessoas, né? Que têm isso, né? Que conseguem isso, né? Se dedicar a esse tipo de paciente, porque eles têm a vida... Por fim, o filhote ainda tem pouco tempo de vida, provavelmente, depois disso. Se é que vai dar tudo certo na cirurgia ainda, né? Sim, tem um longo caminho pela frente. Tem um longo caminho. Então é isso, vamos lá. Eu vou fazer anestesia, tu não vai poder fazer anestesia hoje, né? Tem os pacientes para atender, eu vou fazer anestesia para as meninas daí. Vamos lá. A Flora passou bem, né, o procedimento, foi bem estável, né, o procedimento cirúrgico dela. A gente faz sempre, antes de entrar com ela para fazer o preparo do campo cirúrgico, a gente sempre marca ali o local, confere no raio-x, vê se a gente está no lugar certo para fazer, fez o acesso, né, na anestesia ela ficou estável também, então agora ela está se recuperando da anestesia e a gente agora vai ter também um período pós-operatório, né, ela vai ter um longo período de pós-operatório ainda, né, ela vai ficar internada no hospital enquanto isso, fazendo as medicações e a gente está estudando também algumas outras possibilidades no caso dela. Atenção médico veterinário, agora você tem um parceiro completo. Chegou a Internavet, unidade intensiva de tratamento veterinário que visa dar suporte de internação 24 horas e realização de exames para veterinários, pet shop e clínicas que necessitam de internamento. Contamos com raio-x, ultrassom, aluguel de sala cirúrgica, UTI, exames laboratoriais, internação e atendimento 24 horas. Tudo à sua disposição em um só lugar. A Internavet fica em Florianópolis. Conte conosco sempre. Perder um amigo pet é um processo doloroso e requer cuidado e atenção. O crematório Pet Vaticano oferece desde o recolhimento e preparação de seu eterno amigo até uma estrutura exclusiva para homenagens. Possui também planos preventivos e atendimento de urgência em toda Santa Catarina. Conheça mais sobre nossos serviços. Ligue agora. Balneário Camboriú 47 3361 0400. São José 48 3242 3009. Esse garotão aqui é o Bill. O Bill é um paciente já bem antigo nosso. O Bill tem alguns problemas, ele é um paciente cardiopata, toma algumas medicações para o probleminha de coração que ele tem. Ele está precisando urgentemente de uma limpeza na boca, a boca dele já está começando a trazer outros problemas para as funções orgânicas dele. A gente já está começando a ter alguns problemas renais, alguns problemas hepáticos, isso tudo pode vir da boca. Tá? Então ele vai ter que passar por uma anestesia de alta complexidade, para a gente poder remover esse tártaro e alguns dentes que estão com problemas ali. Tá? Vamos torcer que dê tudo certo. O proprietário está ciente dos problemas, está ciente dos riscos altos que a gente tem para fazer esse procedimento, mas vamos fazer o máximo possível, como todos os pacientes, vamos trabalhar com responsabilidade, com cuidado e vamos torcer que ele responda bem a isso.
Essa é a Flora, a gatinha que a gente tirou um projétil da coluna, era um chumbinho, e ela vai receber hoje então a primeira dose das células tronco. Ela vai agora, a gente vai esperar para ver o quanto ela vai poder se recuperar, e daqui 15 dias nós vamos reaplicar de novo células tronco nela para ver se ela melhora com um pouco mais de rapidez, né? Ela precisa voltar a ter os movimentos das pernas, que ela ainda não tem. Ela ainda está muito inchada assim no local da cirurgia. Então agora é só a gente esperar para ver o que vai acontecer. A Flora ainda tem um período de recuperação bastante longa ainda, né? Esses processos assim de pós-cirúrgico, de alterações medulares, em que a gente tem uma perda de tônus, né, tanto de musculatura, né, de massa muscular, a gente precisa fazer um período bem prolongado, às vezes de fisioterapia, às vezes necessitaria de um acompanhamento com um fisioterapeuta, né, para fazer o acompanhamento também, a gente sempre recomenda. E lógico que se é um animal que tem condição, que o tutor está sob responsabilidade em casa, a gente sempre pede também para fazer alguns exercícios, né? Isso tudo ajuda, né? A gente a fazer com que o animal tenha um estímulo para que o sistema nervoso se recupere. Hoje, então, foi a primeira sessão de fisioterapia da Flora, né? A gente acabou de fazer a sessão com ela. Ela ainda vai ter que se adaptar, porque o felino tem essa questão de manejo, né? De se acostumar, a gente ia manipular ela. Ela já está, hoje em dia, né? Depois das últimas semanas que ela ficou internada, ela já está bem mais permissiva, ela deixa a gente manipular sem ter maiores problemas, né? Ela não está mais com aquela agressividade que ela chegou. E então agora, depois dessa primeira sessão, ela vai ter várias sessões ainda pela frente. A melhora, né, com a questão da fisioterapia, ela é lenta, né? Então às vezes precisa-se de meses de tratamento com fisioterapia para ter uma resposta da função motora, da motricidade do animal, né? Então a gente vai acompanhando ela, né, Flora? E aí a gente vai continuando o tratamento dessa moça. Então hoje é a segunda dose que a Flora vai receber das células tronco. Ela foi operada, né, tirou o chumbinho das costas, recebeu a primeira dose e agora hoje, depois de 15 dias da primeira dose, nós vamos fazer uma segunda dose para ver se existe alguma evolução então no quadro clínico dela. Oi, meu nome é Rafaela, eu sou a nova tutora da Flora. Eu adotei essa gatinha aqui. Ela é uma paciente que teve alguns cuidados especiais, né? Porque ela levou o tiro de chumbinho, então ela acabou ficando paraplégica. Ela está fazendo tratamento agora com células tronco e ela vai começar sessões de fisioterapia também. Ainda vai voltar para retorno com a doutora Marta, mas agora é bom que ela já tem um lar. Já vai ter outros amiguinhos, que eu também tenho outros gatos, outros cachorros, então ela vai ter vários irmãozinhos, vai ter um lar com bastante amor, já está lá em casa brincando, está super feliz. E agora a gente está com pensamentos positivos para que ela volte a andar daqui a um tempo, né, depois desse acompanhamento. Acidente, né? Acidentes acontecem, né?
sai imaginando que vai, por fim, que vai atropelar alguém ou que no final do dia vai acabar acontecendo alguma coisa. Acidentes acontecem, né? E ataque de cães são acidentes, né? Não é por maldade, né? Eles estão defendendo o seu espaço. E o animal usa a boca como a gente usa a mão. Então, quando ele dá aquele sinal e a pessoa não vê ou o outro animal não vê, ele acaba então usando a boca e mordendo o outro. Mas são acidentes, né? Ninguém faz de propósito. O humano só que ataca o tempo todo, né? O animal não, ele ataca à medida que se sente ameaçado. E saber que isso acontece, que ninguém tem culpa, ajuda a confortar até mesmo quem é vítima, né?